Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Todos acharam? E diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos novamente, agora todos juntos, vamos ler 1 Tessalonicenses 5:23. Todos juntos, vamos lá? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No final dessa escola, os irmãos vão fazer algumas perguntazinhas também para vocês hoje, né? Vamos fazer as perguntas, então fique atento, porque são coisas muito simples que nós vamos falar. Simples que eu digo porque tem nada de novidade, é tudo que a gente já conhece das Escrituras Sagradas. É só a gente ficar atento, porque a gente tem uma facilidade muito grande de esquecer a palavra, esquecer os ensinamentos, esquecer o que nós estamos estudando. Então, irmãos, esse texto aqui, esse versículo, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro de que nós precisamos ser santos em tudo, que Deus nos santifique em tudo, em tudo. Deus não só quer uma área da nossa vida santificada, mas toda a nossa vida. A santificação tem que abranger toda a nossa vida. Santificação, nós já temos repetido aqui várias vezes o que significa, e todos nós sabemos que significa separação. Separação de quê? Separação do pecado. Para quê? Para a consagração. Então, santificação não é só você se abster do pecado. Não significa só você se separar e deixar de pecar. Mas se consagrar e se tornar útil para Deus. Você se tornar um vaso útil para a glória de Deus. Alguém pode não pecar, mas também não servir de nada para Deus. Também isso não é santificação. Alguém dizer: eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não prostituo, eu não adultério, eu não minto, eu não faço. E o que é que você faz para Deus? Nada também. Também não é isso. Então veja bem esse diferencial. Santificação não é só se abster do pecado, mas você pegar a sua vida, o seu corpo e consagrar para o serviço de Deus, para a honra, para a glória de Deus, se tornar útil para Deus, se tornar um vaso de honra para Deus. Deus se alegrar com a sua vida, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com os seus procedimentos, com as suas obras, com o seu louvor, com o seu corpo, com a sua vida. Isso é santificação.
Então, o significado de santificação é esse, e a gente precisa saber disso. Então, é necessário se consagrar ao Senhor. Durante, irmãos, muitos anos da minha vida cristã, eu confundi santificação ou santidade com alguém que tivesse muitos dons, por exemplo. Durante muitos anos da minha vida eu confundi, e eu quero que você não faça isso mais. Com línguas estranhas, profecia, revelação, visão, gente que dava muitas glórias a Deus, empolgados, gente que pregava entusiasmado, chorava na pregação, falava línguas estranhas. Eu confundi durante muito tempo santificação com esse estereotipo de gente assim, sabe? Que manifestava de alguma maneira uma aparência de gente consagrada, de gente santificada. E eu achei que estava ligado completamente, diretamente, santificação a isso aí. De forma que se eu ouvisse uma pessoa que não tinha dons espirituais, que não falava língua estranha, que não tinha profecia, que não tinha revelação, e que não fazia, que não tinha essas coisas, então eu achava que essa pessoa não era santificada. Está entendendo? Veja bem. Isso eu estou falando porque há muitas pessoas assim ainda também, pensando dessa maneira. Mas aí, irmãos, com o tempo, e também confundi pessoas que se vestiam de tal forma, né? Vamos dizer, não usavam isso, não usavam aquilo, e que não usava maquiagem, e tinha os cabelos grandes, e que a roupa era assim. Então eu confundia também, achava que santo era aquela pessoa que tinha aquele padrão, aquela moldagem, aquela forma exterior. Mas aí, com o tempo e com as experiências que foram passando, eu fui vendo que muita gente que era assim, mas de repente não vivia bem com a esposa em casa. Gente que era assim, como eu via, que achava que era santo, mas, por exemplo, não criava bem os filhos. Os filhos não eram criados no temor do Senhor. Não sabia criar os filhos. Aí eu fui vendo que gente que era assim, mas não cooperava na igreja com o seu pastor. Era uma bênção lá fora, na casa de um, de outro, na vigília, na reunião, no ciclo de oração, lá não sei de onde, mas na igreja não era inerte, não ajudava em nada. Aí eu fui vendo essas diferenças. Gente que era assim, mas aí eu descobri que não era dizimista. Era uma bênção, mas não era dizimista, por exemplo. Gente que era assim, mas aí comprava e não pagava lá fora. Fui tendo esse conhecimento. Mas como é que pode uma pessoa dessa ser tão santificado, consagrado, é de fogo, é uma bênção, mas não cumpre com suas responsabilidades lá fora, não assume seus compromissos, compra e não paga, por exemplo. Que tipo de santidade era essa? Gente que era assim, mas não era fiel à esposa. Não era fiel à esposa. Eu conheço um dos pastores, que era aqui de Campina Grande, não está mais aqui, mas um dos pastores mais abençoados da Assembleia de Deus, só não vou dizer o nome, que eu não sou doida, mas abençoado, cheio de fogo, de poder, de unção e do que você quisesse.
da Assembleia de Deus, líder, muito abençoado. E que até hoje ainda tem mensagens dele na internet. Mensagens. Ele não está mais aqui, está em João Pessoa agora. E tinha uma senhora na igreja Assembleia de Deus e que ficou viúva, jovem, e com pouco tempo essa mulher começou a andar atrás de homem. E não era qualquer homem, era pastor. Ela só queria pastor. E deu em cima de vários pastores aqui de Campina Grande, até do pastor Jadiel. Dele eu posso dizer, porque ele não caiu nessa. Deu muito. O pastor Jadiel chegou a dizer assim: onde eu vou pregar, ela vai atrás. Onde eu vou pregar, onde eu vou, porque o pastor Jadiel anda um bocado. Mas ele disse que onde chegava, ela estava lá, acompanhando ele, e terminava o culto, ela tinha que ir atrás dele, PPP, e para papai. Deu com gosto de gás. Mas Deus deu o senso, né, o discernimento a ele, e ele repreendeu esse demônio. Pense num demônio, parecia uma cobra. Andava se rebolando, feito uma cobra. Bonita, viu? E deu em cima de vários pastores aqui. Muitos pastores. Pastores novos e pastores bonitos. Aí acabou dando em cima do pastor, que eu não vou dizer o nome. Desse que eu estou falando. Um homem que tem a sua família, um homem já de meia idade, com filhos adolescentes, com a esposa na igreja. E o homem foi embora com ela, ficou com aquela mulher. Deixou a esposa, deixou a família e está com ela até hoje, viu? Está com ela, lá em João Pessoa. Divorciou da esposa e ficou com ela. Uma bênção que foi de arrepiar até a coluna de todo mundo. Assim, como é que pode o pastor falando? Não era um pastor de igreja, não era um pastor de pregador nacional e internacional, que é daqui de Campina Grande. Aí a gente começa a ver essas coisas. Que poder, que fogo, que santidade é essa? Sabe? Comecei a ver gente que era assim, mas praticava o homossexualismo. Conheci um pastor, um homem, sabe, que era, não daqui, mas ele não era nem do Brasil, ele era, quer dizer, ele é brasileiro, ou melhor, ele não era brasileiro. Estava no Brasil há muitos anos, mas ele era judeu. Eu já até contei a história dele a vocês, que era judeu, pastor Beni. Uma bênção. Nós o conhecemos em Aracaju. Ele foi trazido pela Igreja Assembleia de Deus de Aracaju para fazer uma concentração num estádio, lá um dos maiores estádios de Aracaju. Toda a cidade tomou conhecimento e nós fomos assistir. Uma coisa tremenda. Um homem de uma palavra, só você vendo, de um poder, que depois que pregava o quebrantamento que havia no local, era uma coisa extraordinária. De você não duvidar de que aquilo ali era o poder de Deus e de que Deus estava ali presente. Coisa impressionante. Eu, meu irmão Marcos, ficamos impressionados. E como a gente sempre gostou de pastores assim, de pessoas assim, e aí ele passou uns 15 dias em Aracaju, a gente acabou o conhecendo, meu irmão conversou muito com ele e tudo, e ele encerrou aquela campanha, aquela concentração, e depois meu irmão acertou com ele para trazer ele de volta, para fazer um outro trabalho maior, e aí ele fez e acertou com ele, e nós trouxemos ele em outra época, que era uma bênção. E levamos esse homem para fazer trabalhos no Instituto Histórico Geográfico de Aracaju, um espaço muito grande, bonito, confortável, onde pessoas de classe média poderiam ir. Fizemos um trabalho
Depois levamos para as universidades, porque ele era médico, ele era doutor. Culto que, sabe, um homem tinha casas de recuperação de viciados em São Paulo, tudo. Levamos para fazer trabalhos, ele trabalhava com jovens, levamos para fazer trabalhos com jovens na FEBEM, na penitenciária, com prisioneiros, enfim, levamos para muitos lugares. Onde ele chegava, ele impressionava com seu poder de palavra, de conhecimento e de consagração, de santificação. Era um negócio impressionante. Para resumir a história, no final das contas, a gente foi surpreendido com uma coisa triste e terrível. O testemunho daquele homem. Ele era homossexual e praticava o homossexualismo. Aonde ele ia, ele sempre escolhia alguns jovens assim da plateia e dizia: depois eu quero falar com você, venha que eu quero conversar com você. Porque ele trabalhava com jovens viciados, com aconselhamento e etc e tal, e a gente nunca desconfiou de nada. E era muita gente, era multidão sempre, e ele sempre reservava um tempo depois para conversar com alguns desses jovens, geralmente todos homens, todos rapazes, adolescentes. O rapaz que ele via bonito assim na plateia: você aí de camisa verde aí, que é noivo dessa menina aí, você é bonitinho. Aí, depois eu quero falar com você. Estou sentindo uma coisa que eu quero falar com você. Estou vendo um negócio aí. Por exemplo, aí ele olhava assim para outros e: você aí de camisa assim, de boné assim, assado, depois me procure. Isso era constante, irmãos. Agora a gente não desconfiava, ninguém achava que ele estava sentindo uma revelação, um revelamento, uma revisão, e ia dizer alguma coisa, né? E assim terminava, aqueles jovens procuravam ele: pois não, pastor, e tal, sentiam até importante, privilegiados por ele ter convocado, e ele levava assim para uma sala reservada, ou da igreja, ou do ambiente onde nós estávamos, e ficava lá só com aqueles jovens. A gente não ia para lá, a gente ficava esperando, atendendo, conversando, bebendo, etc. Mas aí, irmão, depois a gente descobriu uma coisa vergonhosa, triste, que não vale a pena nem a gente citar os detalhes, sabe, do que acontecia ali naquela sala reservada. Ele simplesmente praticava homossexualismo ali com aqueles rapazes. Coisa horrível. Isso até ele ir na FEBEM. Na FEBEM, você sabe, aquela instituição que cuida de meninos com problemas de justiça, delinquentes, né, meninos trabalhosos. E foi ali que a gente descobriu, porque ele foi fazer um trabalho, fez um trabalho com aqueles adolescentes, e no final ele fez a mesma coisa com alguns deles, e dentro de uma sala fechada com aqueles rapazes. E depois ele manda aqueles rapazes pegar papel higiênico, e um daqueles vai, e a diretora encontra ele: você vai fazer o quê? Porque eles eram muito fiscalizados. Eu vou pegar papel higiênico. Para quê? Não, o pastor está pedindo. Para que o pastor está pedindo papel higiênico? Mas foi. E aí a diretora de uma instituição dessa maneira, ela tem que estar toda atenta a tudo que acontecia. E depois ela pegou todos aqueles e procurou saber. E eles disseram tudo o que fizeram ali com ele dentro daquela sala. E depois ela foi conferir todos os papéis higiênicos que eles tinham usado para se limpar. Estavam lá à prova. Uma coisa vergonhosa, triste. Essa mulher saiu desesperada, isso já depois, atrás da gente, de meu irmão e de mim, meu irmão principalmente, que havia levado ele lá. Veja só que furada a gente se meteu. Olhe, foi um negócio tremendo. Foi a graça de Deus, porque Deus é fiel. E Ele viu a nossa ingenuidade, princípio de ministério, novos, inexperientes.
Ele viu a nossa integridade, a nossa fidelidade e teve misericórdia de nós. Mas foi um baque, foi um susto, foi uma coisa assombrosa, quase que arrebentou com o nosso ministério. Aquela diretora chega na nossa porta e pergunta ao meu irmão por ele. Ele nesse dia estavam fazendo um outro evento. E aí, quando ela conta, a gente não acredita, a gente teve que ir lá junto com a diretora. Levamos gravadores para gravar testemunho daqueles meninos. Uma coisa terrível, de justiça. E tivemos que ir. Todos aqueles meninos vieram e disseram detalhes por detalhes. Aí a gente foi ligando as coisas dos outros eventos. Por isso que ele falou com fulano, por isso que aquele jovem saiu daquele jeito, por isso que a gente viu aquilo. Aí a gente foi, sabe, fazendo as correlações. Então isso foi espantoso demais. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Graças a Deus, porque inclusive a diretora disse, você sabe que eu posso enquadrar todos vocês num crime. Posso entregar à polícia, ele, você que levou ele e tal, como é que tal, e tal, e tal, e tal. E aí, graças a Deus, para a gente não deu nada, mas aí, e para ele, Deus foi tão bom, né? Que se aquele indivíduo sai no jornal, sai em televisão e é preso, iria complicar também a nossa vida. Mas aí a diretora, ela foi muito compreensiva e junto com meu irmão, eles disseram, você tem que sair dentro de 24 horas daqui de dentro de Aracaju, você tem que sumir e desaparecer, senão a gente vai entregar você à polícia. Meu irmão quase que dava uma surra nele, de tão irritado que ele ficou na hora. E ele pegou toda a sua bagagem e se mandou. E foi embora. Até hoje a gente não tem conhecimento de como vive aquele indivíduo e onde anda. Deve ter continuado a vida que estava levando em outros lugares. Mas foi uma coisa terrível. Depois meu irmão conta os pastores, muitos pastores que haviam convidado ele a primeira vez e tudo. Os pastores ficaram boca aberta. Como é que pode um negócio desse? E arrebentar com a gente todos lá. Negócio terrível. Com a igreja, com tudo. Então, irmão, a proporção do que aconteceu, você não tem noção. Eu estou contando aqui assim por cima, você não tem noção. Mas nos abateu assim, nos quebrou assim, sabe? Foi um negócio terrível. Sem contar você, que quando a gente conta para a igreja, metade da igreja acreditou, metade não acreditou. A metade ficou do lado da gente, a metade não ficou do lado da gente. Ficou do lado dele e saiu da igreja. Porque achou que a gente estava caluniando ele. E foi atrás dele. E ele ficou entrando em contato com esse pessoal em Salvador. E esse pessoal saía de Aracaju e ia para Salvador ser atendido por ele lá. Você não tem noção como a gente sofreu. Até que alguma coisa Deus fez que esse pessoal ou descobriu, a gente até hoje não sabe o que aconteceu, mas todos foram decepcionados com ele e todos voltaram. Voltaram para Aracaju. Uns voltaram para a igreja, outros com vergonha não quiseram voltar mais, ficaram em outras igrejas, mas ninguém mais foi atrás dele. Mas foi um negócio terrível. Então, essas coisas foram acontecendo na minha vida, no meu ministério, e eu fui vendo muitas coisas assim, sabe? De pessoas na igreja que que a gente atribuía assim, esse irmão é de poder, é de unção, é de fogo, esse irmão é uma bênção, é consagrado, eu boto por ele a mão no fogo, sabe? Mas depois se revelavam num testemunho que a gente se decepcionava. Isso em várias áreas da sua vida, sabe? E aí eu fui vendo isso. Gente que não se submetia a pastor, que eram rebeldes, que a vida, que o testemunho de vida em casa, no trabalho, lá fora, não condizia com aquilo que ele parecia ser na igreja, não condizia em nada com a palavra de Deus. Aí eu pensei, que santificação é essa? Que santidade é essa? Que tipo de santificação é essa?
que só se apresenta através de alguma manifestação na igreja, no culto, para impressionar as pessoas, no púlpito, para falar, para impressionar as pessoas. Mas essa santificação, ela não deságua para a vida lá fora, para o casamento, para a família, para o trabalho, para a escola. A gente não vê um testemunho de integridade que condiz com a palavra do Senhor. Diga, então santificação não é isso. Está havendo uma confusão. Então nós confundimos a forma com a essência. A gente confunde a embalagem com o conteúdo. É aquilo que a gente olha para a embalagem e a gente vê aquela embalagem bonita e a gente imagina o que é que pode ter dentro e a gente acha que o que tem dentro é bom demais. Porque o que apresenta fora na caixa, na embalagem, impressiona. Impressionou as suas vistas. E você compra por causa da embalagem. Quando você chega em casa que vai usar aquilo ali, você é uma porcaria. Não vale nada. Tem nada a ver. Semana eu comprei um suco, por exemplo, um suco de caixa, que você olhando para a caixa assim, chega a dar água na boca para você tomar o suco. Sabe? Aquela laranjinha pingando assim, aquela coisa geladinha, aquele negócio bonito. Eu digo, isso deve ser uma delícia. Vou pôr um suco desse aí. E aí eu levei para casa e quando tomo o primeiro copo, amargo, aquela coisa. Eu digo, como é que se vende uma porcaria dessa? Joga todo, despeja na pia. Assim, isso é uma porcaria, nunca mais. Às vezes a gente confunde a embalagem com o conteúdo. Isso é perigoso. E aí eu comecei a entender o que era santificação. A santificação, ela não se dá de fora para dentro. Ela se dá de dentro para fora. Ninguém pode fazer alguma coisa para adquirir a santificação de fora para dentro. Como legalismo, por exemplo, que é imposto pela igreja. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que andar assim, você não pode isso, não pode usar isso, não pode fazer isso, não pode falar assim, não pode. E você entra dentro daquele regime, entra dentro daquele padrão, na tentativa de adquirir a santificação. Ninguém pode forçar a santificação em ninguém. Ninguém pode impor santificação a ninguém. Santificação não é algo imposto pela igreja, pela denominação, por leis, por estatutos, por nada disso. A santificação, ela começa dentro do âmago. Ela começa dentro. Ela tem que existir primeiro dentro. Depois, ela exterioriza. O que acontece por fora deve ser uma consequência do que já existe dentro. Mas não é assim que tem acontecido. Muita gente tem adquirido costumes, hábitos, aprendido coisas para enfeitar a sua vida por fora, sabe? Ornamentar ela por fora, com coisas que aprende nas igrejas, com pessoas, e com denominações, e com leis, e com estatutos, e aí adquire aquilo ali, e fica se apresentando diante das pessoas, e as pessoas, é como se alguém comprasse uma roupa de santificação, comprasse uma aparência de santificação, e depois que ele compra aquela aparência de santificação, aí ele fica bem na fita com todo mundo. Aí ele fica sendo bem visto por toda a igreja, ele entra e sai, ele compra a confiança de pastor, de irmão, de todo mundo, porque ele está com aquele estereotipo, aquela coisa exterior, de fora. Mas dentro não existe nada. Isso não pode acontecer. Isso não é santificação. Isso não vai muito longe. Isso não é o que Deus quer. Então, o que a Bíblia ensina é que a santificação, ela se dá dentro. Primeiro, dentro da nossa vida.
Não é que eu seja contra nada disso, de dons, de espirituais. Eu creio nos dons espirituais. Eu sou uma pessoa renovada. Eu creio muito, sabe, em todos os dons. E não sou contra a pessoas que glorificam o nome do Senhor e que têm aptidões e que se mostra uma pessoa consagrada. Não é isso. Tudo isso é válido quando existe essência, quando existe o conteúdo, quando de fato essa pessoa é uma pessoa consagrada. Mas quando não, isso não vale de nada. E também não significa dizer que todo que é santificado e consagrado de verdade tem que apresentar todo esse estereotipo de santidade, de aparência, de empolgação, de entusiasmo, de dons, de profecia, de revelação. Não, nem todos. Alguém pode ser de fato santo e você nem perceber, você nem descobrir, porque ele não é uma pessoa que como se diz, que ele se revela na igreja, que todos percebem a sua presença. Não tem nada a ver. A Bíblia mostra em nós como ser humano, nós possuímos espírito, alma e corpo. Nós somos tricotômicos. O homem tem a tricotomia. Ele tem espírito, tem alma e tem corpo. Você vê esse texto, o apóstolo Paulo diz: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Os três: espírito, alma e corpo. Então, espírito é o ponto de contato com Deus. O nosso espírito é aquela parte que reconhece Deus,